Quando se estuda a economia, seja no curso de administração, de engenharia, de economia, de ciências sociais, ou em cursos de formação rápida, onde essa área de conhecimento ela é necessária, passa-se por estudos como conceitos e os princípios da escassez, que é o que justifica a necessidade de estudos de economia, demanda e oferta, equilíbrio de mercado, elasticidade, né, produção e custo, né, tomadas de decisão, a utilização da economia para tomadas de decisão e análise de projetos, do desenvolvimento de carreiras profissionais, do orçamento doméstico. Porém, existe também uma área fundamental que nós precisamos de aprofundar e entender onde, nesse contexto, estão incluídos esses conhecimentos, que é a microeconomia, que é o que nós vamos ver nesse vídeo. Ou seja, o que é microeconomia? É o que nós vamos ver nesse vídeo. E nesse canal nós temos playlist com vídeos de temas relacionados à economia e que pode atender aí estudantes, né, gestores, empreendedores que queiram aprofundar nessa área de conhecimento. Se inscreva no canal, comente, deixa o teu like, faça sugestões, que aí nós vamos produzir os vídeos e todas as vezes que tivermos outros vídeos novos, automaticamente você vai receber, né, notificação. Muito bem, hoje nós vamos trabalhar um tema importante dentro do ramo da economia, que é a microeconomia. Por que é importante nós falarmos de microeconomia? Nós temos dois grandes segmentos no campo das ciências econômicas, que é a macroeconomia e a microeconomia. Nós temos vídeos abordando sobre isso. A macroeconomia estuda os agregados econômicos, né? Produto interno bruto, produção, distribuição de renda, e todos aqueles fatores que são indicadores que são necessários para nós entendermos a economia. A microeconomia, ela traz para um campo da área de conhecimento, onde nós vamos compreender, né, a formação dos preços e como as pessoas estão incluídas nesse contexto. E daí, quanto mais entender, melhor lida com a realidade do dia a dia. Existe um livro, né, que é muito importante, básico, né, quando se fala de estudos de economia, que é Fundamentos de Economia, do Marco Antônio Vasconcelos e do Manuel Henriques Garcia, né? Você observa aqui que ele tem um best-seller. E ele tem ele em e-book, né? Tem ele em e-book, é da editora Saraiva, e no capítulo 4 dele, ele aborda e aprofunda um pouco mais, né, sobre essa questão da microeconomia, que nós vamos trabalhar hoje, ok? E a partir daí, nós vamos procurar entender, né, onde nós estamos quando nós falamos dos estudos da microeconomia. O que é microeconomia? A microeconomia ela pode ser aplicada no cotidiano das pessoas quando escolhe um produto ou serviço para adquirir, quando faz pesquisas de preço para comprar esse ou aquele produto nesta ou naquela empresa. Quando as empresas fazem análise de mercado, né, se pode ou não aumentar a quantidade de produtos ou serviços no mercado, quando analisa a produção, quando ela procura entender e aprofundar os componentes de custos que tem ali daquele produto que está se analisando, e também quando o governo faz projetos. E esses projetos podem ser de infraestrutura e podem ser de implementação de uma empresa, caso eles queiram, né, para produzir um determinado produto, etc. Então, sempre quando nós estamos abordando questões pontuais, nós estamos falando de microeconomia. O que abrange a microeconomia dentro dos estudos da economia? Eu falo aqui, a microeconomia ou teoria dos preços analisa a formação de preços no mercado. Ou seja, como a empresa e o consumidor interagem e decidem
qual o preço e a quantidade de determinado bem ou serviço em mercados específicos. Vamos começar aqui pelo final. Por que nós falamos de em mercados específicos? Se você atua no segmento educacional do nível superior, o mercado específico seu é do nível superior. E ali você vai ter que analisar quantas unidades tem ali naquele mercado, onde você atua, como que você vai conseguir ter alunos, né? Alunos para o seu curso. Quando você vende um determinado produto, você tem os supermercados e você tem vários produtos onde você vende, né, ou comercializa, como que a relação, né, a relação entre você ofertando aquele produto ou aquele serviço e os consumidores ou os clientes adquirindo aquele produto ou serviço. E ali vem essa definição do preço, onde o que praticamente, em grande parte, né, quando nós analisamos um determinado mercado, ou o sucesso ou o insucesso de uma empresa, de um produto ou de um serviço, o preço ele é um componente fundamental. Então, por isso é que ele fala que a microeconomia ou teoria dos preços analisa a formação de preços no mercado. E quando nós estamos falando de mercado, nós estamos falando de mercados específicos. Nós não estamos falando de mercado como se fosse algo tão invisível que você não consegue pontuar. A microeconomia, ela trabalha com mercados específicos, com produtos específicos, com serviços específicos e a sua relação entre oferta e demanda, né? que é um outro assunto específico que nós tratamos aqui no nosso canal, né? Onde nós temos vídeos abordando sobre isso. Ele continua aqui: a análise microeconômica preocupa-se com a formação de preços de bens e serviços, por exemplo, a soja, automóveis, e de fatores de produção, né? Nós temos um vídeo que aborda quais são os fatores de produção da economia. Quais são eles? A terra que é utilizada. Quando nós pagamos o IPTU de um valor ou de outro num determinado local, nós estamos falando do preço que nós estamos pagando pela utilização daquele espaço. E aquele espaço, ele está na terra. Quando há o arrendamento de uma determinada terra para fazer um determinado plantio, para explorar de um determinado produto, você está pagando pela terra, pela utilização daquela terra, ali vai estar envolvida uma série de componentes, né, como a qualidade dele, né, o clima, etc. Quando nós pagamos os aluguéis, né, pela utilização de um determinado imóvel, são fatores de produção que vão compor e que a análise microeconômica precisa para analisar, e eles vão influenciar nessa formação do preço. Quando se paga os salários dos trabalhadores, né, nós estamos falando da influência da formação dos preços. Quando nós falamos da lucratividade que aquela empresa tem, por que umas crescem e outras não crescem? Um dos fatores que influencia é a capacidade empresarial, né? Que é aquela capacidade de gerir, de utilizar bem os fatores de produção, da tecnologia, da informação, de entender o que se passa, né, do mercado e fazer com que tomar as decisões corretas. A gestão empresarial é um desses fatores de produção que eles vão influenciar no preço. Ou seja, quanto mais produtividade a empresa tem, menor será o preço que ela terá que cobrar para obter o mesmo lucro que uma outra tem. Agora, com isso, nós precisamos de diferenciar o que é microeconomia de economias de empresas, que às vezes há uma confusão nesse sentido, né? A administração de empresa, ela estuda uma empresa específica. E o que prevalece é a visão contábil ou financeira da formação do preço de venda do seu produto. Ou seja, onde você recolhe todas aquelas informações, aqueles dados, e a partir dele você vai estudar qual a influência que tem esta ou aquela decisão na formação do preço, da utilização desses fatores de produção, dessa matéria-prima, desse fornecedor, como aquilo ali influencia a formação do preço e automaticamente vai nos custos de produção e automaticamente no preço final e da lucratividade que se tem. A microeconomia,
ela estuda o funcionamento da oferta e da demanda na formação do preço de mercado, ou seja, a relação existente entre os produtos que são ofertados naquele mercado e a demanda ou a procura que existe para aquele produto naquele mercado, e automaticamente vai influenciar essa formação do preço. Então, essa interação existente entre o conjunto de empresas e o conjunto de fornecedores para aquele determinado produto, para aquele determinado serviço. O preço de um automóvel ele é determinado pela interação entre as empresas que oferecem aquele automóvel e as pessoas que compram aquele automóvel. O preço do pãozinho ele vai estar relacionado com a quantidade de empresas que oferecem aquele pãozinho e a quantidade de pessoas que compram aquele pãozinho. Então é essa interação que a microeconomia estuda e ela mostra. E você gerindo o seu negócio, gerindo a sua empresa, quanto melhor você tiver essa percepção, maior será a assertividade quando você tomar as suas decisões. Quando nós falamos de análise microeconômica, nós precisamos para entender, né, e nós tomarmos as decisões corretas em relação ao produto que nós colocamos no mercado, o resultado que nós estamos tendo, as empresas que nós estamos gerindo, nós precisamos partir de um pressuposto básico, né, que é a hipótese ceteris paribus ou coeteris paribus, né, nós vamos nos ater aqui a essa pronúncia correta. O que é essa expressão que ela vem do latim, né? Ela diz o seguinte: para analisar o mercado específico, o mercado de automóvel, o mercado da farinha de trigo, o mercado da soja, a microeconomia se vale da hipótese de que tudo mais permanece constante, ou seja, nenhuma outra variável vai acontecer, nenhuma outra variável vai sofrer qualquer influência, qualquer mudança para que aquela decisão que eu estou tomando na minha empresa, no meu negócio, ela aconteça de forma correta. Ou seja, a renda dos consumidores não vai aumentar nem diminuir, não vão surgir produtos substitutos para aquele, ou serviços substitutos para aquele que eu ofereço. A tecnologia não vai ter influência, né, sobre a produtividade, enfim. Ou seja, nada vai acontecer. Se nada acontecer, aquela decisão que eu tomo, ela vai me trazer aquele resultado. Um exemplo, quando você resolve montar um negócio, né, você faz o estudo de um negócio e você diz o seguinte: quando o meu projeto estiver em funcionamento, eu vou ter 50% de lucro já no primeiro mês. Sim, vai acontecer o teu 50% de lucro já no primeiro mês, quando você colocar seu negócio, se tudo acontecer exatamente da forma com que você analisou, da forma com que você projetou e a partir dos estudos que você fez. Nada mais vai acontecer de diferente, nenhuma outra influência vai acontecer, e aí sim, o resultado que você vai ter, o resultado do projeto que você implementa vai ser exatamente aquilo da forma com que você idealizou. Qualquer outra influência que acontecer, qualquer outra variável pode influenciar para mais ou para menos, positiva ou negativamente. A análise microeconômica era parte do princípio que, quando eu faço um projeto, quando eu tomo uma decisão, aquele resultado vai acontecer se nada mais alterar, tá? Se nada mais alterar. Então nós precisamos de partir desse pressuposto para nós entendermos tudo que nós estudamos em microeconomia. E ele continua aqui, né? O foco de estudo é dirigido apenas àquele mercado da soja, do automóvel, da farinha de trigo, analisando se o papel que a oferta e a demanda nele exercem, supondo que outras variáveis interfiram muito pouco ou que não interfiram de maneira absoluta. Ou seja, nenhuma outra influência vai acontecer que vai me trazer problemas, que vai interferir naquele projeto que eu fiz, que eu estudei, tá? Análise microeconômica para nós aprofundarmos e entendermos profundamente
cada um dos segmentos, cada um dos assuntos que nós vamos ver pela frente, nós precisamos de trabalhar com com a hipótese ceteris paribus. Adotando-se essa hipótese, ele continua aqui, torna-se possível o estudo de determinado mercado específico. E selecionando-se apenas variáveis que influenciam os agentes econômicos, consumidores e produtores, nesse particular mercado, independentemente de outros fatores que estão em outros mercados, poderem influenciá-los. Né? Então, a análise, o estudo da microeconomia, para nós tomarmos as decisões corretas, e entendermos profundamente cada um dos estudos que nós estamos fazendo, nós precisamos de aprofundar aquele mercado e aquele projeto onde nós estamos trabalhando. Sabemos, por exemplo, que a procura de uma mercadoria é normalmente mais afetada por seu preço e pela renda dos consumidores. Então, é isso que nos orienta. Então, a maior parte das decisões são tomadas a partir do preço e da renda. Ou seja, se o nível de renda, e nós estamos falando de macroeconomia, se o nível de renda da população está alta, se o poder de compra da população está alta, o mercado que eu atuo, o produto que eu coloco, o serviço que eu coloco, ele está numa situação satisfatória, né, que atende os dois lados, aí eu analiso, aí eu posso atuar naquele mercado de forma tranquila. Se houver algum problema na renda, onde vem a inflação, não há correção de salários ou há um aumento do desemprego, o que vai acontecer é que menos pessoas vão comprar daquele produto e vai influenciar. É um fator externo, é um fator que veio influenciar. O que ele está te falando aqui? O que mais determina a procura de um determinado produto ou a demanda de um determinado produto é o preço e a renda. Eu compro mais ou menos de acordo com o preço e de acordo com a renda que eu tenho. Tá? E aí ele continua. Para analisar o efeito do preço sobre a procura ou a demanda, supomos que a renda permanece constante. Ceteris paribus. Ou seja, quando nós estamos falando aqui da renda permanecendo constante, eu quero dizer o seguinte: o poder de compra daqueles consumidores que compram os meus produtos ou serviços, o poder de compra daqueles consumidores que consomem aquele produto ou serviço, né, sendo repetitivo, ela mantém-se constante. Não aumentou e nem diminuiu. Por que eu estou falando não aumentando e nem diminuiu? Porque se diminuir, pode que esses consumidores diminuem a compra daqueles produtos que eu vendo, ou serviços que eu vendo. Agora, pode que se ela aumentar, os hábitos daqueles consumidores que compram o meu produto também alterem e eles passam a comprar outros produtos. Mas isso nós vamos ver mais na frente. Então, por isso, nós temos que trabalhar com a hipótese que o padrão de compra, a renda daqueles consumidores que compram, que se dispõem a comprar aquele produto ou aquele serviço que eu coloco, mantém-se no mesmo padrão, mantém-se constante. E aqui ele continua, né? Da mesma forma, para avaliar a relação entre procura ou demanda e a renda dos consumidores, supomos que o preço da mercadoria não varia. Por que ele está te falando aqui do preço, que nós também temos que supor que o preço da mercadoria, o preço do produto não varia? Veja bem, você compra um determinado produto que ele custa 20 reais. Está dentro do teu orçamento, você compra tranquilo e fica feliz da vida e ele não interfere em nada. Vamos supor que o preço dessa mercadoria, desse produto, por algum motivo, ele aumenta de 20 reais para 25 reais. O que vai acontecer? Ele vai influenciar diretamente na minha renda, que eu vou ter que dispor de mais dinheiro para comprar aquele produto ou aquele serviço que você vende. O que automaticamente pode fazer com que eu mude ou compre menos quantidade daquele produto em função do aumento do preço.
O aumento do preço ele vai influenciar de que forma? Ele vai me fazer ficar mais pobre, que eu vou precisar de mais dinheiro para dispor para comprar aquele produto. E automaticamente vai me faltar para outra coisa. Então ele coloca aqui duas coisas, né? Que a renda não altera e também os preços não alteram. Eles têm que se manter constante. E aí ele continua, né? Temos assim o efeito puro ou líquido de cada uma dessas variáveis sobre a procura ou sobre a demanda, que é o mesmo fator, o mesmo ponto. Agora, ele coloca num outro ponto aqui para nós analisarmos que é o papel dos preços relativos, né? E não do valor, da alteração absoluta, quando eu falei de 20 para 25. Ele coloca dos preços relativos. Imagine você que num determinado momento, né, os preços de vários outros produtos alterem em 10%, subam 10%. Automaticamente haverá uma diminuição do poder de compra daqueles consumidores que compram aquele produto. Haverá uma redução do poder de compra do meu salário ou da minha renda. E isso vai poder influenciar na compra daquele produto que você vende, daquele produto específico que está sendo analisado. Tá? É um outro componente que ele coloca aqui embaixo. Ele fala o seguinte: na análise microeconômica, são mais relevantes os preços relativos, isto é, os preços de um bem em relação aos demais, do que os preços absolutos, isolados das mercadorias. Né? Por exemplo, se o preço do Guaraná cair 10%, mas também o preço da soda cair em 10%, nada deve acontecer com a demanda ou a procura dos dois bens, supondo que as demais variáveis permanecem constantes. O que ele está analisando aqui? Ele está partindo do princípio que o Guaraná e a soda atendem à mesma necessidade, o que nós vamos ver, que nós chamamos de utilidade. O que faz um produto ou serviço ter valor econômico? Ele só tem valor econômico quando ele é escasso e quando ele atende necessidades específicas. Tá? Então, ele fala o seguinte, do exemplo que ele está dando aqui, se o Guaraná e a soda atendem às mesmas necessidades, ou seja, se você tanto consome Guaraná ou soda do mesmo jeito, para atender a uma mesma necessidade, se houver uma variação de preço desses dois produtos, de 10% para mais ou para menos, não vai alterar a demanda por aquele produto. Por quê? Porque a variação ela aconteceu dentro do mesmo segmento. Do automóvel. Vamos lá, o automóvel básico, né, o 1.0. Se você observar o valor dos preços do automóvel 1.0 de todas as marcas, eles estão muito próximos. Considerando eles atendendo às mesmas necessidades. Se houver uma variação dos preços dos automóveis 1.0, vai influenciar pouco no mercado de automóveis de 1.0. Aí ele continua. Agora, tudo mais permanecendo constante. Se cair apenas o preço do Guaraná, que é o exemplo que ele deu, permanecendo inalterado o preço da soda, deve-se esperar um aumento da quantidade procurada de Guaraná e uma queda da soda. É o exemplo. Aí ele está mudando. A soda e o Guaraná atendem o mesmo objetivo. Por exemplo, matar a sede. Se houver uma alteração nos preços da soda e do Guaraná para mais ou para menos, de 10%, não vai alterar em nada nesse mercado específico. Não vai alterar em nada o consumo deles, porque a alteração foi igual. Agora, se houver uma alteração no preço do Guaraná, subindo 10%, e a soda mantendo constante, aí sim ele disse que vai alterar a quantidade procurada, a quantidade demandada daquele produto. Daquele produto que aumentou, que foi o Guaraná.
A tendência é ele diminuir a quantidade demandada para aquele produto e automaticamente você vende menos, isso é o seu negócio, e o da soja vai aumentar a demanda por ele, tá? A mesma coisa do automóvel 1.0, né? Se uma das marcas aumentar o preço em 10%, vai acontecer, provavelmente, né? Se considerar todas as outras variáveis mantendo-se constante, vai acontecer uma redução na demanda daquele carro que teve um aumento de 10%. Tá? E ele continua aqui. Embora não tenha havido alteração no preço absoluto da soja, seu preço relativo aumentou quando comparado com o do Guaraná. Tá? Eu não sei qual dos dois que ele aumentou aqui, mas eu analisei o aumento de 10% do Guaraná. Como ele foi o primeiro, eu coloquei o aumento de 10% no Guaraná. O que ele fala aqui? Embora não tenha havido alteração no preço absoluto da soda, seu preço relativo aumentou quando comparado com o Guaraná. Ou seja, citando o exemplo que eu dei, se aumentou 10% no Guaraná, o preço relativo do Guaraná em relação à soda aumentou. É isso que ele está falando, e aí automaticamente você vai haver uma mudança na quantidade demandada, né, que nós vamos ver em outro vídeo, né, quando nós falamos da quantidade demandada e da demanda, que é um outro ponto, né, que aí nós precisamos de cálculos, de gráficos para mostrar. Aqui são conceitos que são importantes que nós precisamos trabalhar. Avançando mais, nós vamos falar dos objetivos da empresa. Né? Quais são os objetivos da empresa? A grande questão na microeconomia, que inclusive é a origem das diferentes correntes de abordagem, reside na hipótese adotada quanto aos objetivos da empresa produtora de bens e serviços. Qual a primeira lógica que nós falamos? Quando você monta um negócio é para quê? Para você obter lucro. Quando você estuda para melhorar, quando você estuda, faz um curso que complementa a tua formação profissional, qual é o teu objetivo? É você melhorar o teu salário, né? Então todas as vezes, né, todo o objetivo e todas as decisões tomadas, qualquer projeto feito no meio em empresas, objetivos é obter lucro, né? Obter ganhos com aquele investimento. Agora, vamos trazer isso de novo para a análise da microeconomia. Ele fala o seguinte: a análise tradicional supõe o princípio da racionalidade, segundo o qual o empresário sempre busca a maximização do lucro total, otimizando a utilização dos recursos de que dispõe. Essa corrente enfatiza conceitos como receita marginal, custo marginal e produtividade marginal, em lugar de conceitos de média, receita média, custo médio, produtividade média. Daí ser chamada de marginalista, tá? Marginalista aqui num bom sentido. No que nós queremos falar? Nós falamos o seguinte: quando ele está te falando de receita marginal, ele está dizendo o seguinte: se eu aumento o preço, né, vamos partir desse exemplo mais simples. Se eu aumentei em 10% o preço do Guaraná, quanto esse aumento de 10% vai aumentar a minha lucratividade, vai aumentar o meu lucro. Ou seja, cada vez que eu vendo um produto a mais, quanto eu acrescento de receita no meu negócio, na minha lucratividade. Veja bem, essa receita marginal, ela está dizendo o seguinte: o que vai contar é o retorno que nós vamos ter a partir do aumento de uma unidade vendida, quanto nós vamos ter de aumento na nossa lucratividade. Quando ele está te falando de custo marginal, ele está dizendo o seguinte: cada vez que eu aumentar horas trabalhadas, número de trabalhadores, de utilização de tecnologia, enquanto custo, cada vez que eu aumentar qualquer um desses fatores,
quanto eu vou aumentar de custos da unidade produzida ou no resultado final do meu negócio produzido, do meu negócio, do resultado final. Quanto de custo eu aumentei quando eu trabalhei, né? Quando eu incluí estes fatores. Então, a microeconomia ela traz exatamente esta capacidade de raciocínio, esta capacidade de você trabalhar item por item, tópico por tópico, e daí você obter os resultados que você pretende. É muito comum você ouvir o seguinte, que uma empresa fecha, ou ela fecha uma determinada unidade, ou ela abre uma nova filial em função do ganho que ela vai ter, em função da lucratividade que ela vai ter. Que lucratividade é essa, ou que ganho é essa que ela está se referindo? É comparando com uma situação anterior, ou com uma outra filial que ela já existe. Então, a microeconomia ela traz esse conhecimento. O outro também conceito que traz importante é o de produtividade marginal. Né? Aí nós vamos trazer também para o ambiente da racionalidade, né, que é para o ambiente da empresa. O treinamento que é feito no quadro dentro do ambiente da empresa não é custo, é investimento. Por que investimento? Quanto melhor o trabalhador utiliza daqueles fatores de produção para produzir, mais retorno ele vai trazer para a empresa. Então a pergunta é, quando eu implemento um determinado treinamento para a utilização de uma tecnologia, para a utilização de um determinado sistema, né, produtivo, né, quanto de produtividade eu vou ganhar? Ou seja, o meu setor, né, a minha empresa ou a minha máquina, ela produz 1000 unidades por hora hoje, na minha realidade que eu tenho hoje. Aí eu faço um treinamento do meu quadro de pessoal e a minha produtividade aumenta de 1000 para 1100. Na mesma unidade de tempo, com os mesmos fatores utilizados. O que eu tive? Eu tive um ganho de 10% de produtividade a partir do treinamento que eu fiz, a partir do treinamento que eu implementei. Então, é isso que nós analisamos. Então, quando, por exemplo, uma empresa muda um determinado equipamento por outro, uma determinada máquina para outra, não pode focar apenas no custo, ela tem que focar na produtividade. Qual o retorno que ela vai ter com o investimento que ela vai estar fazendo, tá? Então, a microeconomia, ela traz nessa análise tradicional, ou dessa análise que tem o princípio da racionalidade. O que é o princípio da racionalidade? É muito comum no dia a dia nós ouvirmos alguém dizer: para de sonhar, seja racional, faz uma análise racional do fato, porque aí você vai chegar a uma conclusão. Esse é o princípio que ele está trazendo, que é o princípio da racionalidade. E o princípio dessa racionalidade, ela traz essa análise marginalista, ou seja, o retorno que eu tenho, o acréscimo que eu tenho, a influência do custo que eu tenho, o aumento da produtividade que eu tenho quando eu incremento um determinado investimento. E é isso aí, se nós formos analisar do setor de trabalho também, nós vamos dizer a mesma coisa. Quando nós investimos num curso novo, nosso objetivo é aumentar a nossa lucratividade, aumentar o nosso ganho, né? Aumentar o nosso mercado, aumentar o nosso salário. Se for, podemos analisar por aí também dentro dessa análise marginal. Né? Dentro dessa análise marginal. Ganhava-se 10 mil e a partir desse curso feito você passa a ganhar 12 mil. Qual foi o retorno? Qual foi o retorno dado? Um acréscimo de 20%, que é essa produtividade marginal. Depois ele continua. A maximização do lucro da empresa ocorre quando a receita marginal iguala seu custo marginal. Nós vamos ver isso mais lá na frente, num outro vídeo dentro da playlist. Nós vamos entender bem o que significa isso, tá? Vai ser mais lá na frente. Geralmente, nos cursos de economia, a abordagem marginalista compõe a teoria
a teoria microeconômica propriamente dito, pelo que é chamada de teoria tradicional, enquanto as demais abordagens são usualmente utilizadas nas disciplinas denominadas teoria da organização industrial ou economia industrial, né? O pessoal de engenharia, né, quando ele estuda gestão industrial, quando ele estuda gestão de suprimentos, trabalham todos esses campos de conhecimento. E eles são preponderantes na hora de se tomar aquela decisão. O princípio da racionalidade, como ele fala, que supõe um homo economicus, isto é, um homem econômico, é aplicado extensamente na teoria microeconômica tradicional. Por que homo econômicos? Porque se nós fizermos o estudo do início da economia, como ele nasceu, vamos observar que desde o início dos tempos, o homo econômicos, né, ou o ser humano econômico, o ser humano que quer produzir, o ser humano que quer ganhar dinheiro, o ser humano que valoriza, o ser humano que valoriza os teus conhecimentos, que valoriza o teu trabalho, o ser humano que valoriza o seu investimento, é esse homo econômico que ele está dentro dessa teoria, dentro da teoria microeconômica tradicional. Por esse princípio, os empresários tentam sempre maximizar lucros, estando condicionados pelos custos de produção. Os consumidores procuram maximizar a sua satisfação ou utilidade do consumo de bens e serviços, limitados por sua renda e pelos preços das mercadorias, como nós já vimos atrás. Os trabalhadores procuram maximizar seu lazer e assim sucessivamente. E agora nós incluímos da preocupação quando se tem com o meio ambiente, a terra e o meio ambiente pede-se esse socorro para ela continuar se sobrevivendo. Ou seja, ela está aí para ser utilizada, o meio ambiente está aí para ser utilizado, e só que ele deve ser utilizado de forma que ele mantenha-se vivo, né, o meio ambiente. E aí, dessa área de conhecimento é a economia circular. Né? A economia circular, que é uma outra área recente, que busca trazer da economia para a utilização dos empresários, para a utilização dos trabalhadores, ao utilizar os fatores naturais, os recursos naturais que são abundantes, eles sejam utilizados da forma racional, no sentido de sobrevivência, de manutenção da sustentabilidade. Depois continua aqui, né? Vamos ver as aplicações da análise microeconômica, já que nós estamos falando desse campo de ciência. A análise microeconômica, ou teoria dos preços, como parte da ciência econômica, preocupa-se em explicar como se determinam os preços dos bens e serviços, bem como os fatores de produção. Já vimos. O instrumental microeconômico procura responder também às questões aparentemente triviais. Por exemplo, porque, quando o preço de um bem se eleva, a quantidade demandada desse bem deve cair, ceteris paribus. Por quê? Que a teoria econômica mostra, o estudo da microeconomia mostra, que quando o preço de um determinado bem, mantido-se constante todas as outras variáveis, a condição ceteris paribus, a quantidade demandada desse bem deverá cair. Por que ela explica isso? Tá? A microeconomia, ela mostra isso. E em outros vídeos nós apresentamos isso. Entretanto, deve-se salientar que, se a teoria microeconômica não é um manual de técnicas para a tomada de decisões do dia a dia, mesmo assim ela representa uma ferramenta útil para estabelecer políticas e estratégias dentro de um horizonte de planejamento, tanto para empresas como para políticas econômicas. O que ele está falando aqui? Sempre nós abordamos isso, né, e levamos para reflexão das nossas aulas. Nós falamos o seguinte: nós estudamos 4 anos, ficamos 4 anos dentro de uma determinada instituição para fazer um determinado curso. Por ali passam diversos conhecimentos e diversas teorias.
Nós vamos lembrar e vamos utilizar todas elas no nosso dia a dia? Não. Nós vamos utilizar aquela teoria ou aquele estudo que nós tivemos exatamente da maneira com que nós estudamos dentro do meio acadêmico, fazemos simulados para provar a sua aplicação? Grande parte das vezes nós vamos dizer também não. Por quê? Nós precisamos de simplificar para nós conseguirmos tornar prático aquele conhecimento nos nossos dia a dia, seja na vida pessoal, seja no ambiente de empresa, seja no governo. Agora, o que nós precisamos de entender, e é o que nós falamos, quanto mais conhecimento nós temos sobre uma determinada área de conhecimento, melhor nós tomamos as nossas decisões. Então, quanto mais nós conhecemos dessas teorias da área da microeconomia, melhor nós vamos tomar decisões dos nossos negócios. Melhor nós vamos definir as nossas estratégias para nós atingirmos os nossos objetivos. Melhores nós vamos estabelecer as nossas políticas que nós vamos utilizar dentro daquele ramo para tomada de decisão. Melhor o governo vai utilizar os seus recursos para atender aquela necessidade específica naquele município, quando ele vai fazer através do seu projeto, levar algum serviço de água, de esgoto e assim por diante, saúde, melhor essas decisões serão tomadas. Então, por isso que é importante nós conhecermos profundamente, o máximo que nós pudermos, de todas essas teorias. É por isso que nós passamos 4 anos dentro do campo, dentro de uma universidade, ou 2 anos, 2,5 para um mestrado, ou 3 anos para um doutorado, 3, 4 anos para um doutorado. Significa que nós precisamos quanto mais nós aprofundamos os conhecimentos, melhor nós vamos aplicar no nosso dia a dia e tomar as nossas decisões. Aqui vamos separar em empresas e em governos como nós podemos aplicar a microeconomia. Ele fala, para as empresas, a análise de microeconomia pode subsidiar as seguintes decisões: política de preços da empresa, previsões de demanda e faturamento, previsões de custos de produção, decisões ótimas de produção, ou seja, a melhor alternativa para ser escolhida. Quando nós vamos montar um negócio, nós precisamos de ter um projeto bem feito para nós conseguirmos fazer a melhor escolha. Avaliação e elaboração de projetos de investimentos, como análise de custos e benefícios, de compra de equipamentos, substituição de equipamentos, política de propaganda e publicidade. Melhores serão tomadas, né? Onde nós vamos entender as preferências dos consumidores ou dos clientes e que decisões podem afetar o mercado positivamente. A localização da empresa, ou seja, por que nós vamos localizar a empresa neste ou naquele município, neste ou naquele bairro, né? Se essa localização deve estar próxima do mercado consumidor, ou dos centros consumidores, ou dos centros fornecedores de insumos, ou outra escolha que precisa ser feita. A diferenciação entre os mercados, né, que são as possibilidades que nós temos de diferenciar o mercado. A microeconomia, a análise de microeconomia, ela fornece todos esses conhecimentos quando se vai tomar decisões e subsidiar as empresas. Pelo lado da política econômica dos governos, o que a microeconomia ela traz, do que a microeconomia ajuda? A avaliação de projetos de investimentos públicos, onde dali você vai analisar qual a melhor maneira de fazer aquele investimento, se é PPP, que é parceria público-privado, se é totalmente público, se vai financiar um determinado investimento privado, né? Qual o melhor projeto.
Efeitos de impostos sobre os mercados específicos, nós vamos ver mais lá na frente, né, que quando um determinado imposto ele influencia diretamente o consumidor, ou ele interfere diretamente na produção, em que momento aquele imposto é bom ou ruim, né, ou para o setor, ou para o consumidor, ou para o produtor. Políticas de subsídios, né? Quando o governo ele vai subsidiar determinados produtos, por exemplo, lá no passado o trigo e o óleo diesel ele era subsidiado porque entendia-se, né, que o preço final para o consumidor ele era alto. Do trigo, por exemplo, o pessoal que utilizava mais esse produto do trigo, do leite, por exemplo, como ele coloca aqui, vamos falar do trigo, né? Que era subsidiado, que é o exemplo que eu estava dando, porque todos os produtos gerados do trigo, eles eram consumidos por uma faixa de renda baixa. Aí, automaticamente, o governo subsidiava uma parte desse preço. O diesel também, ele foi subsidiado por um bom tempo, porque ele influenciava no preço final, né, no preço final de todos os produtos. E ali pode-se o governo utilizar, por exemplo, de subsidiar determinados fertilizantes, né, vamos supor que eles sejam positivos, né, para determinado produto. Fixação de preços mínimos da agricultura, que é uma outra política que o governo pode adotar para fazer com que, para estimular o agricultor a produzir determinado produto, porque todas as vezes que ele vai colocar o seu produto no mercado, né, quando chega o momento dele vender o seu produto, todos os produtores também estão vendendo. E aí o preço às vezes cai muito. E aí não justifica o produtor ter passado todo aquele período de safra cuidando e investindo para colocar aquele produto no mercado. Então, política de preços mínimos é uma outra forma de política microeconômica, né, que a teoria microeconômica orienta o governo. Fixação de salário mínimo, controle de preços, né, quando que se julgar necessário, política salarial, né, política de tarifas públicas, né, de água, luz, também está dentro, política de preços públicos, como do petróleo, de aço, lei antitrust, né, que é para evitar o surgimento de monopólios, oligopólios e assim por diante, trazer e aí minimizar as dificuldades que possam ter. Como se observa, né, as decisões são decisões necessárias no planejamento estratégico das empresas e a política e a programação econômica do setor público. Então, os conhecimentos que a microeconomia traz, ela traz todas essas áreas de conhecimentos que elas são fundamentais. Bom, e quando nós vamos aplicar, né, os ensinamentos, os estudos da área de microeconômica, nós vamos observar, e tem vídeos específicos que abordam sobre isso, análise da demanda, análise da oferta, e aí nós vamos trabalhar isso aí, né, como que de um lado não só os consumidores, como os produtores, né, aqueles que ofertam os produtos, eles vão analisar como que a demanda reage a uma determinada decisão tomada, né? E a análise da oferta aí está pelo lado do produtor, como ele vai colocar aquele produto no mercado. A análise das estruturas de mercado, que também como se forma, como que se equilibra e como que esse mercado ele vai se fazer presente. A análise das estruturas de mercado também, que avaliam os efeitos da oferta e da demanda, tanto no mercado de bens e serviços como no mercado de produção. Tá? E ali, né, e para isso acontecer, nós vamos ver como que a estrutura de bens e serviços acontece, né? Pode acontecer por uma concorrência perfeita, uma concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio, né? Nas estruturas de mercados da oferta, nós vamos ver como que os mercados eles se relacionam, né,
ofertas e demandas, como que elas se relacionam, que pode ser num ambiente de uma concorrência mais livre, onde tem muitos compradores, poucos compradores, né, poucos ofertantes e muitos ofertantes, e também dos fatores de produção, né, como que ela se forma. Então, todos esses estudos, né, da microeconomia, elas são fundamentais e, como nós falamos lá atrás, ela orienta o governo, orienta as empresas no momento de tomar decisões, de definições de políticas e assim por diante. Nós vamos deixar para um outro vídeo, né, quando nós vamos abordar essa questão da teoria do equilíbrio geral, né, onde nós vamos apontar de formas específicas, e esse equilíbrio geral nós vamos ver como que se estuda isso dentro do campo da microeconomia. Temos a teoria do bem-estar, que é conhecida como a teoria do bem-estar social, e aí nós vamos ver como que a distribuição dos recursos elas acontecem, como que as políticas de governo elas são tomadas para atender determinados segmentos, ou setor industrial, ou setor produtivo de modo geral, ou o trabalhador, ou atendendo aquela classe mais pobres, aí nós vemos a distribuição de renda, ou privilegiando determinados setores e assim por diante. Então, dentro dessas decisões de estratégia e planejamento de política de governo, a teoria microeconômica ela traz bastante informações e conhecimentos e contextualização que nós teremos oportunidade de ver em vídeos específicos, né? Onde o nosso objetivo aqui é falar da microeconomia. Bom, da microeconomia. Bom, então aqui nós podemos encerrar, só lembrando, né, que nós tivemos e colocamos como livro para consulta aqui o Fundamentos de Economia, do Marcos Antônio Sandoval, né, Vasconcelos, e Manuel Henriques Garcia, que é da terceira edição da editora, e o site, né, onde você pode adquirir esse livro a hora que você quiser, da Saraiva Uni, tá bom? E dentro desse vídeo também eu quero lembrar a você que sempre que se julgar necessário, né, nós vamos colocar vídeos diferentes aqui dentro do nosso canal, e nós temos playlist específica, né, que aborda todos esses segmentos aqui da economia, né? Vamos reorganizar aqui. Vamos reorganizar o que nós estamos vendo, tá? E ali eu te convido a você, né, se inscrever no canal, receber notificações sempre que nós tivermos vídeos novos aí, tá? E muitos vídeos nós vamos colocar, porque o nosso objetivo aqui é fazer um bom estudo, fornecer bastante material, onde possa te ajudar, você como estudante, você como gestor, e aí você utilizar aí no seu dia a dia, tá bom? Então, nos encontraremos num próximo vídeo. Até lá. Se inscreva, não esqueça.